foi feito agora com esse trabalho de cadastramento de dados de esgoto desse cliente? O cliente criava esse desenho no AutoCAD e com atributos de Matic, né? Cada caixa de PV tinha um Matic, ok? Então o funcionário vinha, pegava o Matic e cadastrava todos os dados no banco de dados de outro programa. O que foi feito para customizar o AutoCAD aqui nesse sentido? O cliente solicitou para que a gente fizesse uma maneira de, através do AutoCAD, automaticamente informando pela tela do AutoCAD os dados serem cadastrados. Foi pensando nisso que interligamos o Axer com o banco de dados através do AutoCAD. Somente com clique e indicação ia automaticamente atualizando o banco de dados. Mas como? Através dessa rotina. Vamos carregar o macro dessa rotina, né? Na tela do aplicativo. Vamos supor, o cliente cadastrava o cadastro de PV. Como? Ia lá no banco de dados e digitava manualmente nesse banco de dados, nesse programa externo no banco de dados. O que foi feito? Essa rotina, gente, que automaticamente o cliente selecionando aqui atualiza o banco de dados. Como? Vamos supor, cadastrando o PV. Seleciona o PV. Vamos selecionar o PV. O nome do PV. Lá no perfil desenhado pelo cliente, o nome do PV. Você seleciona o nome do PV. Vamos selecionar isso daqui, né? Profundidade do PV. A profundidade, o texto, né? Selecionando o texto, a cota do TN. A data de instalação. O cliente coloca a data de instalação aqui. A cota de entrada ele captura selecionando o texto também. E a cota de saída do texto também. Uma vez configurados aqui, colocando o tipo de pavimento e o logrador onde é feito, ele salva os seus dados desse PV, no caso, lá no banco de dados, sem precisar estar indo lá no banco de dados e cadastrando, ok? Só apenas clicando no banco de dados. Caso já havia cadastrado, a rotina já avisa, certo? E no mesmo caso, o segmento de trecho, certo? Vamos cadastrar um trecho aqui, ó. Selecionar o fluxo, né? Lá na sua planta cadastral, seleciona o fluxo, olha lá. E a cota do o código do PV anterior, ele seleciona o PV anterior e o PV posterior, certo? Material ele indica aqui, extensão, ele vai lá no perfil, no AutoCAD, seleciona a extensão do trecho, né? O diâmetro também, seleciona lá no perfil, a declividade igualmente lá, e a data de instalação. Caso já foi criado um PV lá, cadastrado um PV, a rotina filtra automaticamente. Feito isso, gente, era só clicar no botão e automaticamente a rotina salva naquele banco de dados, evitando assim possíveis erros do usuário, ok? Vamos clicar aqui, como já tem esse trecho cadastrado, a rotina avisa que já tem cadastrado. E automaticamente na planta vai desenhando um círculo para dizer para o usuário, informar para o usuário que já foi cadastrado aquele PV e aquele trecho. Veja o tempo, gente, que esse cliente ganha em realizar esse serviço. Muito útil essa rotina, muito útil. Entregando o banco de dados, né? Banco de dados Axer em Axer com o AutoCAD. Se a gente for abrir o banco de dados lá do cadastro de esgoto, vai estar lá todos os dados digitados, vai estar lá no banco de dados para a gente olhar, ok? Então, se você é um empresário que está a fim de customizar o AutoCAD dentro da sua empresa, por favor, entre em contato com o nosso e-mail, certo? Seria um prazer desenvolver uma rotina para vocês, a fim de agilizar o seu serviço, enfim, te dar mais produtividade e ganhar mais tempo e mais produção.